Olá pessoal, como vocês estão? Bom, como prometido, vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre algumas medidas de prevenção de trauma dentoalveolar na sua casa. Assim como você, também estou em casa, também tenho crianças e me preocupo muito com esse isolamento frente a alguns riscos de traumas, principalmente traumas dentoalveolares envolvendo crianças e que precisem, na verdade, que haja, na verdade, algum tipo de deslocamento para alguma unidade de urgência ou principalmente alguma unidade hospitalar num período como esse. Um período em que nós estamos evitando o deslocamento, evitando sair de casa, mas a pior coisa que a gente precisaria num momento como esse era de uma situação adicional de risco, como por exemplo um trauma dental alveolar. Eu sou Marconi Maciel, sou cirurgião bucomaxilofacial, professor universitário. Estou aqui com vocês para passar algumas orientações de prevenção de como você, de repente, pode prevenir dentro da sua casa os traumas dentoalveolares e, sobretudo, evitar uma chance maior de risco para a sua criança, para a sua família, para seus familiares, seus entes queridos, tá? Aí tá nossos links de redes sociais, né, do meu Instagram pessoal, o Instagram da nossa clínica, a VitaFace, e, sobretudo, vamos falar com você um pouquinho agora, bem objetivo, bem claro, para que a gente saiba como conduzir em algumas situações e principalmente como prevenir algumas situações, tá? Então, pessoal, esse tema não é à toa, eu não estou falando disso à toa, né? Os traumas dentoalveolares, eles normalmente já acontecem numa incidência muito alta, certo? Então existe, na verdade, já um risco para quem tem crianças, para quem tem adolescentes em casa ou na escola, esse risco já existe no dia a dia, certo? Crianças e adolescentes já têm uma predisposição maior a esse tipo de trauma e a grande maioria desses traumas e a grande maioria desses acidentes ocorrem na sua casa, certo? As estatísticas, os artigos, os dados epidemiológicos mostram que a grande maioria dos acidentados são crianças e adolescentes, tá certo? E ocorrem, via de regra, na sua casa, frente a alguns fatores, como quedas e a prática de alguns esportes sem devidos cuidados, tá? Então, pessoal, eu chamo a atenção para vocês isso, porque nós estamos confinados numa medida de sanitária, de confinamento, crianças em casa vão querer brincar, vão querer fazer todo tipo de atividade, e é importantíssimo que pais e responsáveis estejam cientes disso. A prevalência já é alta de trauma em crianças e adolescentes e então vamos prevenir algumas quedas, vamos prevenir algumas atividades esportivas que possam predispor a trauma dentoalveolar, certo? Acidentes domésticos eles ocorrem, algumas vezes são inevitáveis, mas em outras vezes podem ser prevenidos. E pasmem vocês, por mais que a gente tente explicar algumas coisas, pais ou responsáveis não sabem, via de regra, saber o que fazer quando acontece em trauma dentoalveolar, especialmente se vocês forem leigos na área de saúde, tá? Então, por isso a minha preocupação e por isso que eu quis tentar trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos bem básicos que podem evitar situações adicionais e que possam ajudar você numa situação adicional de trauma, tá? Então, na verdade, o que a gente precisa dizer é que os traumas, eles são muitas vezes um evento extremamente rápido, né? Aquela história de dizer, quando eu dei as costas aconteceu, é isso mesmo, o trauma de fato acontece quando a gente menos espera, ele muitas vezes é inesperado, imprevisível. Então essa foto, uma criancinha dando o seu velocípede, está tudo ok, tudo bonitinho, de uma hora para outra a roda vira, ele cai de boca no chão, certo? Então assim, em frações de segundo o trauma pode acontecer e pode transformar uma rotina que estava tudo calma na sua casa num verdadeiro caos, onde vai ter muito trauma para a criança, muito estresse para os pais e, sobretudo, também fatores de risco envolvidos num período como esse, tá? Então, assim, estejam cientes de que, na verdade, o trauma, de fato, ele é rápido, ele é muitas vezes inesperado, ele é imprevisível, mas a gente também pode contar com algumas medidas em que a gente possa minimizar essas situações, tá? Então, assim, em casa, todo mundo está em casa, você que tem criança, assim como eu, tá certo? Cuidado com alguns fatores predisponentes, né? Como cadeiras, como escadas, como alguns dessas barreirinhas, tá certo? Crianças
tendem a usar essas barreiras e essas coisas como desafios a subirem, a escalar, a correr, brincar. Então isso é muito perigoso numa casa e é bom que vocês em casa identifiquem nas suas rotinas algumas situações em que a criança pode usar essas barreiras ou essas escadas, essas cadeiras ou essa, de fato, alguma outra coisa que tem na sua casa como fonte de brincadeira e que a brincadeira pode gerar um acidente, tá? As medidas preventivas que eu passo para vocês são básicas, tá certo? Mas elas fazem muito efeito, certo? O que a gente vê na literatura, o que a gente de fato tem como estatística é que quando são adotadas medidas preventivas, geralmente medidas básicas, tá certo? Os índices de traumas, eles são menores ou quase inexistentes. Então, a sua casa precisa estar sendo tomada medidas preventivas, não só contra o coronavírus, lavar as mãos, fazer toda aquela coisa do álcool gel, das mãos e tudo mais, mas sobretudo medidas preventivas contra o trauma dental alveolar na criança. Se você tem criança em casa, se preocupe com isso, pessoal. Se preocupe com isso. Podemos sim prevenir algumas situações, tá? Então a primeira coisa que eu sempre digo para todos que me perguntam, pais ou responsáveis têm que estar junto aos seus filhos, né? A supervisão tem que ser constante, né? Se a gente sabe que o trauma ele é inesperado, se ele é um trauma, é uma coisa rápida e inesperada, minimiza muitas vezes se você estiver supervisionando as brincadeiras e atividades dos seus filhos, certo? Então a primeira coisa se percebe que a criança está subindo num degrau, está subindo numa cadeira, tem uma área que possa ser de risco, esteja presente lá para evitar isso que aconteça, certo? Não espere acontecer, não espere que a criança caia, não espere que diga, ele sabe se virar sozinho. Às vezes isso é verdade, mas na grande maioria das vezes pode acontecer um trauma irreversível, tá? Então estejam supervisionando os seus filhos nesse momento de brincadeiras e atividades, muita criança em casa, muita gente entediada em casa por conta do isolamento, então na verdade... mais uma vez, estejam presentes para que evite que as atividades e brincadeiras se tornem um acidente e num trauma muitas vezes irreversível. Isolamento de áreas de risco em casa. Reconheçam as áreas de risco na sua casa, como por exemplo as mesas, as escadas, os banquinhos, as áreas onde o seu filho gosta de subir, de brincar, de pular, certo? É importante também que em algumas crianças em casa estejam com áreas de isolamento, com aqueles emborrachados, com aquelas áreas em que de fato possam minimizar riscos, cuidado com escadas, com janelas, portões, beliches, certo? É muito comum criança, na minha casa é muito frequente isso, as crianças brincarem de pular na cama, né? Geralmente esse pula-pula na cama, um empurra a outra, de repente uma se vira, cai da cama e cai de boca no chão. Então muito cuidado com essas áreas e muito cuidado com esses fatores predisponentes, tá? De fato, uma das medidas mais preventivas para aqueles esportes que queiram fazer, por exemplo, como skate, como patins, como de repente alguns esportes mais radicais, como algumas lutas, aquelas brincadeiras de luta em casa, o ideal era que estivesse usando equipamentos de proteção, certo? Então assim, se você vai andar de skate, bota capacete, bota, enfim, os apetrechos de proteção. Se a criança vai brincar de patins, também usa isso. Se vai brincar de qualquer coisa, tenta usar alguns protetores, de bicicleta, enfim. Mas existem também os protetores bucais, tá? É claro que não dá pra gente também se prevenir de uma hora para outra fazendo um protetor bucal, nem comprando um protetor bucal desse de estoque, aqueles que vendem em farmácia. Eles não servem muito para seu filho, tá? O ideal era que fossem protetores bucais personalizados. Então fica a dica aí de quando vocês tiverem a oportunidade, se tem criança traquina em casa, providencia com seu dentista um protetor bucal personalizado para prevenir futuros acidentes, tá? E principalmente estejam atentos se suas crianças possuem algum fator de risco, algum fator predisponente de risco. Quais são esses fatores predisponentes de risco? Aquelas crianças que, por exemplo, têm os dentes mais projetados, aquelas crianças que, por exemplo, são respiradores bucais, que têm os dentes mais para frente, que não têm o selamento dos lábios, certo? Então essas crianças, via de regra, são crianças que têm predisposição a traumas dentoalveolares, ou seja, são crianças que se cair, a primeira área de contato na face muitas vezes vai ser o dente, vai ser o lábio, vai ser de repente a boca. Tá? Então, essas crianças, cuidado redobrado. Às vezes você é pai ou mãe que tem uma criança que tem um desses fatores predisponentes, como os dentes
para frente, respirador bucal, os lábiozinhos não selam, não protegem os dentes caso precisem, tá certo? Então, de fato, esses são fatores predisponentes. E principalmente as estatísticas mostram que os acidentes ocorrem numa proporção de 2 a 3 para 1, de meninos para meninas, certo? Então, você que é pai de menino, adolescente, tá certo? Cuidados redobrados. As estatísticas mostram que são esses meninos que, via de regra, brincam mais de coisas de impacto, brincadeiras de impacto, são esses que vão se acidentar mais também, tá? Então, são fatores predisponentes que vocês precisam estar acompanhando e com cuidado, tá? Então, vamos lá. A situação, ela, por mais que você tenha cuidado, ela pode acontecer. Uma situação como essa, certo? Brincando, caiu, quebrou, certo? E aí? O que a gente vai fazer, certo? Então a gente precisa tomar alguns cuidados também no que fazer quando de fato o trauma acontecer, tá? Então a primeira coisa que a gente diz para o que fazer de forma bem clara é: tente manter a calma. Tente manter a calma, transmitir segurança e acalmar a criança, certo? A criança, via de regra, vai estar sentindo dor, às vezes vai estar sangrando, às vezes vai estar nervosa, estressada, certo? E se acontecer algum tipo de trauma, precisa que algum pai ou responsável esteja tentando manter a calma, tentando estar focado naquilo que precisa ser feito. Certo? Tem uma frase que é muito importante nesse momento, que é: crianças fazem o que gostam, adultos fazem o que precisa ser feito. Certo? Então, o que você precisa fazer nesse momento? Focado em fazer o certo. Ok? Então, tentar manter a calma. Estresse nesse momento só vai agravar a situação. Ficar correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer, gritando, desesperado, isso só traz mais estresse, só traz mais nervosismo para a criança, para a família, para todo mundo que está. Então, tente manter a calma. E, principalmente, observe suas crianças, observe o acidentado, se for o caso. Veja se houve algum sinal de perda de consciência. Alguns desses traumas, algumas dessas brincadeiras aí que as crianças têm, às vezes bate a cabeça, não só a boca, mas bate a cabeça também, e às vezes isso gera alguns traumas neurológicos, com perda de consciência, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de brincadeira, muito cuidado com esse tipo de... Desencoraje seus filhos a fazer brincadeira daquela que estavam dando a rasteira, né? Então, cuidado com esse tipo de brincadeira. Perda de consciência é um sinal, pode ser um sinal de TCE, um trauma crânioencefálico. Isso deve ser acompanhado urgentemente por uma equipe neurológica, tá? Então, na verdade, observe, mantenha calma, a primeira coisa, observem a criança, transmitam segurança, tentar ficar calmo e transmitam segurança para a criança não ficar mais agitada ainda. Se houve cortes ou sangramentos, pessoal, a medida mais clássica de todas é tentar cobrir o ferimento, tá? Então, assim, peguem de repente uma compressa de gás ou pano limpo e tentem comprimir o ferimento para parar o sangramento, tá? Isso é básico, qualquer sangramento, a gente instintivamente a gente pensa nisso, né? Pegar uma gaze, pegar um pano limpo, alguma coisa realmente limpa e tentar pressionar o ferimento para parar de sangrar. Certo? Na grande imensa maioria das vezes o sangramento é controlado. Com essa medida o sangramento é controlado para que você observe o que está acontecendo, tá certo? Então, se está sangrando, tem que parar de sangrar. Então, comprima a região, tentem ver exatamente o que está acontecendo e controle o sangramento. E após isso, sim, consultar os serviços de urgência odontológica, seja ela urgência odontológica em ambulatório, seja as urgências odontológicas em hospital, se for o caso, tá? Mas enfim, o ideal é realmente prevenir. Se for um ferimento leve, se for um ferimento muito pequeno, que você consiga controlar somente com a compressão, muitas vezes não há necessidade de se deslocar a uma unidade de urgência, ainda mais em período como esse, tá? Então, em alguns momentos também precisa dar pontos. Então, esses pontos, as suturas, se for o caso, aí sim, precisa de fato que você se dirija a uma unidade de urgência para lidar com esse tipo de situação como profissional habilitado, tá? Se o dente quebrou, pessoal, se houve um acidente e o dente quebrou, então, na verdade, o que a gente precisa fazer, uma fratura do dente, é tentar achar o fragmento, após controlar, é uma sequência, pessoal, vamos lá. Você acidentou, não teve como prevenir, acalma a criança, vê o nível de consciência dela, se tiver ferimentos, tenta estancar o sangramento, o ferimento, e aí vai procurar, se perceber que o dente quebrou, tenta procurar o fragmento.
tá certo? Esses fragmentos podem ser úteis para o dentista vamos dizer assim, numa colagem do fragmento, ou até mesmo numa restauração do dente quebrado, isso vai ser importante. Então pega, tenta, se achou o fragmento, ótimo. Bota o fragmentozinho dentro de um copinho com soro, tá certo? Isso vai ser importante para levar para o dentista. Às vezes é possível, dependendo do tamanho do fragmento, se aproveitar do fragmento, isso é muito importante, agiliza todo o processo, tá? Mas nas situações mais clássicas, ou seja, as mais graves, que é aquela que o dente saiu todo. O dente, de fato, ele saiu todo da boca do paciente, certo? Essa é uma situação grave, que é a situação de avulsão dentária, né? O dente exarticulou do alvéolo, certo? Então, de forma geral, mais uma vez, seguir a sequência, manter a calma, verificar o nível de consciência, tentar estancar sangramento, e se for o dente todo para fora, ache o dente, procure o dente, veja onde é que ele está. Se achar o dente, pegue o dente pela coroa, como está mostrando a figurinha aqui, tá certo? O ideal é que nesse momento tente se manter frio, porque o melhor momento para você reimplantar o dente é nesse calor do momento, tá certo? Então tentar acalmar a criança, pegar o dente pela coroa e tente fazer o reimplante da forma mais alinhada do dente possível, ou seja, botar o dente no local onde era o local dele, tá certo? Ou seja, tentar reimplantar o dente é uma das medidas mais importantes, mais clássicas, que pode ser feita num momento como esse, tá certo? Após tentar colocar o dente, muitas vezes tentar morder um pano limpo ou uma gaze para que o dente fique lá na posição e procurar o serviço de urgência, tá? Ah, mas o dente, a criança vai ter problema, vai doer, eu não sei fazer. Tente ver se isso é possível, se de repente você consegue fazer essa manobra. É uma manobra que exige, de fato, atitude, certo? Que exige uma resposta rápida, ou seja, pegou o dente e tentou reimplantar, tá certo? Se o dente pegando pela coroa, tá certo? A criança tem que colaborar, ou então você tem que fazer isso de forma rápida para que ele não perceba, mas de forma tente reimplantar. Se não for possível, não tiver ninguém habilitado, consciente o suficiente para fazer, pegue esse dentinho pela coroa, tá certo? E tente mantê-lo numa solução de leite ou soro fisiológico e procure imediatamente o serviço de urgência, tá? A gente sabe que o resultado final de um reimplante depende muito do período que o dente ficou fora do alvéolo, ficou fora do local dele, tá? E do meio de conservação. Existem vários países que já têm esses meios de conservação próprios, com soluções específicas, soluções especiais, mas no nosso país a medida caseira e mais aplicável é o leite. Então, bota dentro de um copo de leite, certo? E um leite rápido, acessível, baixo custo, promove uma certa vitalidade do dente e após colocar isso, procure o serviço de urgência, certo? Então, é a orientação mais indicada para aquelas situações em que o dente saiu e o pai ou responsável não consegue colocar o dente de volta no local imediatamente, tá? Então, na verdade, outra dica super importante, se seu filho é ainda muito novinho e o trauma aconteceu num dente de leite, num dente descido, tá certo? A manobra do reimplante já não é indicada. Então vamos repetir aqui para ficar claro. Se o dente quebrou, avulsionou e foi um dente de leite, o dente saiu todo e foi um dente de leite, mesmo você encontrando o dente, não coloque nesse momento de volta no alvéolo. É contraindicado, na verdade, o reimplante em dentes descidos, tá? Então, por que é contraindicado? Porque lá em cima está o germezinho do dente permanente e às vezes a recolocação do dente descido, do dente de leite, pode gerar mais trauma, mais problemas e mais sequelas para o seu filho ou sua filha, tá? Então, se foi um dente de leite, você sabe seus filhos, a idade cronológica que eles estão, sabe se o dente é de leite ou o dente é permanente. Se for dente de leite, não tente a manobra de reimplante, porque ela não é indicada. Tá, pessoal? Então eu vou tentar deixar claro aqui algumas informações e aí eu deixo vocês agora à vontade para tirar suas dúvidas, em que eu posso lhe ajudar. Estou tentando fazer aqui algumas orientações, tentando fazer algumas dicas importantes para você que está em casa, assim como eu, preocupado com toda essa questão do coronavírus, mas também tem criança que está correndo, brincando, pulando e isso predispõe, às vezes, a acidentes e é tudo que a gente não quer nesse momento. Então tire suas dúvidas, pessoal. Em que eu posso lhe ajudar? Deixe um comentário aí, faça a sua pergunta no inbox, utilize nossas plataformas de redes sociais e assim vamos tentar melhorar toda a situação que estamos vivendo. Tá joia? Forte abraço, fiquem com Deus.